Queridos amigos, muito boa noite aí para todos, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, mais uma vez nos confraternizando, mais uma vez juntando aí a nossa família de Olindo, né? Então é um prazer enorme estarmos aqui. E hoje nós temos o Breno. Cadê o Breno? Breno? Olha o Breno ali. Nós temos o nosso querido amigo Breno, mais uma vez aí nos trazendo aí um estudo, né? Mais uma vez contribuindo, dessa vez não bate e volta, né, Breno? Mas veio aqui para poder nos ajudar um pouquinho ali. Então vamos recebê-lo aí com muito amor, como sempre, né? E temos os ouvidos de ouvir para a gente aprender um pouquinho hoje. Trouxe do livro Fonte Viva, vamos abrir ao acaso para a gente ler uma página. É a página de número 31, intitulada Lavradores. E vem uma fala de Paulo, né, numa segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram o campo e exploram-no através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção para com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositalmente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. E assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endieirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou, com indiscutível acerto, que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Queridos amigos, vamos nesse momento mentalizar Jesus, nosso Mestre amoroso. Ó Senhor, aqui chegamos, trazendo nossas dificuldades, mas sobretudo trazendo nossa vontade de ajudar, de lançar a semente. Bem sabemos, querido irmão, não somos nós os donos da vinha, mas aqui viemos para lançar as tuas sementes. Ajuda-nos, querido Mestre, com a tua paciência, a fim de esperar o solo lavrado poder frutificar. Quanto a nós, querido amigo, humildes mãos a teu serviço, nos colocamos nessa noite, abertos para ouvir as tuas palavras, as tuas lições, para podermos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos de tua boca, mas ainda encontramos dificuldades para harmonizar em nossos corações. Fica conosco, querido Mestre, fortalece-nos e ampara nosso querido irmão Breno, para que possa ser o teu intérprete na noite de hoje. Agora e sempre, que assim seja.
Queridos amigos, Breno já saiu do lugar. Cadê o Breno? Ah, tá bom. O espírito. Breno, deixa eu preparar o microfone aqui para você. Boa noite. Não, calma, é só o teste. Boa noite, boa noite, boa noite. Não, calma, é só o teste, gente. Calma, vocês estão ansiosos. Só o teste do microfone, do som. Boa noite a todos. É um prazer enorme voltar a essa convivência com a família de Olindo. É um prazer enorme chegar aqui nesse mês, quando os nossos corações se abrem mais um pouco, para que nós possamos receber cada vez mais profundamente as mensagens de nosso Mestre Jesus. Muito se diz que, durante o mês de dezembro, Jesus se aproxima um pouco mais da Terra, porque nós estamos com os pensamentos mais voltados para Ele, por causa dessa celebração daquilo que foi definido como sendo a data do seu nascimento aqui entre nós. Eu costumo dizer que, na verdade, somos nós que nos aproximamos de Jesus, porque nesse momento, por alguma razão, parece que uma certa vibração, uma certa psicosfera começa a nos envolver e nós começamos a direcionar um pouco mais os nossos pensamentos para o bem, para o amor, para a caridade, para o exemplo de Jesus. Eu acho que um dos grandes desafios nossos é multiplicar essas atitudes, esses sentimentos, pelos outros dias do ano, pelos outros 11 meses que vão se iniciar depois do Natal. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalha num projeto de auxílio a alguns abrigos de menores que estão em situação de risco no Rio de Janeiro. Já faz um tempinho que a gente está nesse projeto. Entre outras coisas, a gente organiza sempre, ou procura organizar uma ceiazinha de Natal para alguns abrigos que têm crianças de diversas faixas etárias. Para isso, a gente pede doações dos amigos, o grupo vai lá, consegue fazer as contribuições e aí a gente compra os mantimentos, leva para as cozinhas dos abrigos e lá eles fazem uma ceia. Não é raro aquele doador que aparece somente no mês de dezembro para falar assim, eu queria participar desse projeto com vocês e etc. E a gente faz projeto o ano inteiro, mas normalmente as doações mais vultuosas acontecem no Natal e as pessoas depois desaparecem. Que bom, pelo menos, que elas aparecem no período do Natal. Já é um grande passo que está sendo dado para que aquela pessoa possa sentir como é bom esse toque de Jesus no coração. E como é bom a gente, de alguma forma, utilizar aquele recurso que nos é dado em empréstimo por Deus, para que a gente possa multiplicar o amor de Jesus entre os nossos irmãos, porque o próprio Jesus nos ensinou, entre outras coisas, que sempre que nós dessemos de comer a alguém que tivesse fome, sempre que dessemos de beber a alguém que tivesse sede, e sempre que dessemos de vestir a alguém que estivesse com frio, ali nós estaríamos dando ao próprio Jesus. Ele próprio nos deu a fórmula de como dar um presente a Ele. E a gente se aproxima dessa época em que a gente sente isso mais vivo dentro de nós, e que bom que isso já está acontecendo, porque em muitas situações, para a grande maioria dos habitantes da Terra, talvez isso nem aconteça. Talvez passe a data meio que despercebida ou meio que rodeada de desilusões, de desesperança, e nem essa data, nem essa força do Evangelho de Jesus seja capaz de mover a pessoa para um propósito maior. Jesus, como eu ia dizendo, nos ensinava uma série de coisas quando aqui passava com as suas parábolas, com as suas histórias, e muito mais do que isso, com as suas atitudes. E hoje, eu vim aqui para contar uma história também para vocês. É uma história que eu sei que a pessoa que vai ser envolvida na história nem vai querer que eu espalhe isso aqui, mas eu preciso, para meu estudo aqui que me foi proposto hoje, aliás, deixa eu até passar aqui para vocês, o desafio que nos deram hoje foi falar sobre a passagem da mulher Sirofenícia, né? E me pediram, me escolheram como a vítima, como voluntário para fazer esse estudo aqui com vocês. Então, mas para explicar isso aqui melhor, da mulher Sirofenícia, eu vou contar uma história de uma pessoa que vocês aqui conhecem, se não conhecem, vão conhecer agora, e vocês vão entender o porquê que essa história é tão representativa para essa história da mulher Sirofenícia. Me passa o seu nome, você de cinza. O Alex, vocês todos aqui conhecem o Alex é uma pessoa famosa, né? E eu vou contar para vocês uma história do Alex. O Alex não gosta que conte essas histórias, porque é um espírito muito humilde, né? Um espírito muito elevado, e os espíritos elevados não gostam de aparecer. Mas eu tenho como filosofia que, quando é para dar uma exemplificação boa, a gente tem que contar.
Vocês sabem que tem uma cidade aqui perto em que as pessoas praticam outras crenças religiosas. Você sabe que tem uma cidade aqui, Friburgo, se não me engano, onde as pessoas têm um outro tipo de crença religiosa. São pessoas que não acreditam no espiritismo, são pessoas que acreditam sim em Espírito Santo, elas acreditam em demônio, diabo, elas acham que essas coisas de espírito é tudo coisa do diabo, né? As pessoas lá daquela cidade ali perto, elas não têm muito essa vivência do espiritismo. Elas têm uma crença em vários deuses, elas dizem que o diabo é igual a Deus, que o diabo faz a mesma coisa que Deus faz, o diabo desfaz. Então, olha, é uma confusão. Eles têm uma crença completamente diferente naquela cidade. Mas, mesmo assim, vocês sabem que o Alex é uma pessoa de grande coração e ele costuma fazer muitos trabalhos voluntários aqui na cidade. Aliás, vocês não sabem, eu que estou contando, né? Ele costuma aqui ir nos abrigos, ele costuma ir nos asilos, ele costuma distribuir cachorro-quente na rua para aquelas pessoas que não têm morada, ele distribui agasalhos no frio cortante de Teresópolis. O Alex é um espírito, né, elevadíssimo, mas ele não gosta que fale isso, eu sei. Depois ele vai me chamar lá fora e vai falar, não, eu falei para você não falar isso e tal. Mas é para exemplo, gente, a gente precisa saber. Então, numa dessas idas e vindas do Alex, ele juntou um outro grupo aqui do centro, né? Aí eu não vou falar quem é para não ficar expondo todo mundo, né? Mas o Alex juntou um grupo que hoje tem muitas pessoas que estão aqui nessa sala que foram nesse grupo com o Alex, uma caminhada para a cidade de Teresópolis. Eles foram caminhando pela estrada aqui, pela Teresópolis, Friburgo. Vocês veem que o Alex está, né, em forma, então ele pode ir caminhando daqui para Friburgo tranquilamente, não tem problema nenhum, junto com o outro grupo aqui, que eu já não vou falar quem foi para não ficar, né, espalhando muito essas notícias. Eles foram caminhando para lá, mas eles, sempre que passam aqui pelas ruas, sempre que esse mesmo grupo passa pelas ruas de Teresópolis, as pessoas saem para olhar o Alex e o seu grupo, né? Ah, lá vem aquele espírito iluminado, aquele espírito tão caridoso que fala para todos nós e tal. Vocês estão rindo de quê, gente? Bom, enfim, aí lá vem o Alex subindo a ladeira e tal, e o Alex vai lá, de vez em quando ele encontra uma pessoa necessitada, ele dá uma contribuição para aquela pessoa, e principalmente ele dá a sua palavra amiga, ele dá o seu exemplo, muitas vezes ele dá um passe na pessoa, a pessoa se sente muito melhor e tal. E lá vai o Alex com o seu grupo aqui da família de Olindo, transitando pelas ruas de Teresópolis. Mas de vez em quando eles resolvem caminhar um pouquinho mais distante, eles vão lá para Teresópolis. E eis que numa dessas caminhadas do Alex e o seu grupo da família de Olindo para Teresópolis, no meio, quando quase chegando a essa cidade, eis que aparece uma mulher. E no meio dessa caminhada, nessa mulher desesperada, ela procura o Alex e fala, Alex, por favor, eu preciso falar com você. Mas o Alex e o grupo aqui da família de Olindo sabem que naquela cidade as pessoas não têm muito essa vivência com a doutrina espírita, né? Elas não têm muito essa vivência com o que é ser espírita e o que são os espíritos. Eles acham, como eu já falei para vocês, que essa coisa de espírito é coisa do demônio, essa coisa é uma coisa, não, quero distância disso e tal. Então, como eles sabem disso, eles acharam estranho que naquela cidade as pessoas viessem gritando, ou aquela pessoa viesse gritando atrás do Alex, pedindo aquele socorro, né? E por isso o Alex olhou, achou estranho, mas continuou a sua caminhada firme, com toda a altivez que ele permite seguir o Evangelho de Jesus. Ele continuou ali na sua postura humilde, mas de qualquer forma prestando atenção. Aquela mulher começou a insistir, Alex, pelo amor de Deus, eu preciso que você me ouça, eu quero falar com você. A minha filha precisa da sua ajuda, a minha filha está obsidiada, ela está tomada pelo demônio. E aí aquelas pessoas que estavam com o Alex aqui da família de Olindo começaram a pensar, isso vai dar encrenca, olha só, esse pessoal não acredita nessas coisas de espírito, eles acham que é tudo demônio, a gente vai parar aqui para falar com elas? Aí eu quero abrir um parêntese na história do Alex para perguntar a vocês. Evidentemente que vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma pessoa em uma situação na qual vocês pensaram assim, puxa, eu acho que aquele ensinamento da doutrina espírita poderia ajudar aquela pessoa nesse momento. Muitas vezes vocês foram falar com aquela pessoa e ela simplesmente disse, tá, tudo bem, já entendi, tá bom. E ela não deu a menor atenção, não deu os menores ouvidos àquilo que você disse, mesmo você sabendo que aquilo poderia ser a solução para o problema dela. E você olhou para aquela situação e pensou, puxa vida, mas
Né? Claro, a gente não faz isso, mas é aquelas pessoas que ainda não têm Jesus completamente plantado no coração, quando encontram uma pessoa depois e veem que a situação piorou, se a pessoa vem falar, então dizem assim, tá vendo, eu falei para você, você não fez o que eu falei, mas a gente já venceu essa etapa do orgulho, a gente já venceu essa etapa tão chata, né, da nossa vida, e a gente já acolhe com amor quando as pessoas vêm de novo procurar, não tendo feito aquilo que nós sugerimos, né? Que assim mandava Jesus, e a gente aqui já, né, consegue seguir isso de uma forma muito tranquila, né? Então a gente não fica querendo, né, tá vendo, eu te disse, não, a gente não tem mais esses pensamentos. Mas vocês já viram situações em que isso aconteceu, vocês já viram situações nas quais vocês mesmos sabiam que tinham talvez uma palavra muito forte da doutrina espírita para consolar aquela pessoa, mas vocês preferiram se calar para não violar a crença daquela pessoa, para também não posar como uma pessoa que estivesse numa posição superior porque conhece o espiritismo, porque não estamos em verdade, né? Então muitas vezes nós até temos uma ideia de como consolar aquela pessoa, mas sabedores que somos da diferença de crenças que existe entre nós e ela, nós preferimos muitas vezes não passar essas falas de uma forma tão direta, preferindo talvez buscar trazer à pessoa uma reflexão, não mais jogar os ensinamentos para as pessoas, né? Então a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo que se limitar um pouco justamente para não violar a crença das pessoas. Mas voltando à história da caminhada do Alex para Friburgo, e a família Deolindo, né, alguns membros da família Deolindo, naquele momento em que aquela mulher começa a gritar, pelo amor de Deus, a minha filha está com um demônio no corpo, você precisa exorcizar esse demônio. O Alex continua ali caminhando, porque ele pensa, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que isso aqui não vai funcionar, melhor não ficar aqui não. Ele continua caminhando, não ignorando a dor daquela moça. Não ignorando a dor daquela moça em ter uma filha naquelas condições tão deploráveis. Mas ele percebe que talvez não fosse o momento ainda, que ele precisava deixar um pouquinho de tempo para aquela pessoa raciocinar sobre o que realmente ela estava pedindo. E a família Deolindo que estava ali, os membros da família Deolindo que estavam com o Alex naquela caminhada, começam a falar, Alex, vamos embora daqui, que ela está aqui desesperada, gritando, ela está querendo que a gente vá lá exorcizar, a gente não faz isso, a gente não acredita em demônio, vamos embora, Alex. O Alex calmamente olha para aquelas pessoas e diz, calma, vamos ouvi-lo. E então, depois desse pequeno período de tempo decorrido, naqueles pequenos momentos ali, curtos momentos, em que aquela mulher no seu desespero, né, falava com o Alex e o Alex continuava a caminhar, ele percebe que ela não desiste. E mais, o Alex percebe que ela não se irrita, ela não se revolta com o primeiro gesto dele, que foi de se afastar, ou de não agir imediatamente com qualquer tipo de atitude de salvação daquela moça. Ele primeiro observa, e aí aquela mulher, sabendo que poderia não ser atendida no seu pedido, porque era para uma filha, uma das coisas mais preciosas que ela tinha, se não a mais, ela poderia naquele momento dizer, você é um ingrato, você não é elevado coisa nenhuma, ela poderia ter se revoltado. Mas ela se mantém humilde, ela se mantém mais do que humilde, esperançosa de que o Alex fosse ouvir os seus pedidos, as suas súplicas. E eis então que ela de novo se prostra diante de Alex e fala, Alex, pelo amor de Deus, a minha filha precisa da sua ajuda. Ela está possuída pelo demônio. Naquele momento, Alex, conhecedor das leis que regem o mundo espiritual, já entendeu, e também dotado da elevação, né, de observar e ler a mente das pessoas, já entendeu que aquela menina, filha daquela moça que ali estava, atravessava um processo de obsessão. Ela atravessava talvez aqueles processos de obsessão em graus mais elevados, quando há quase que uma subjugação do ser encarnado por parte do espírito desencarnado.
E o Alex, depois de ter estudado isso no estudo sistematizado do Deolindo Amorim, depois de ter feito o estudo continuado, o estudo avançado, as obras de André Luiz, Livro dos Espíritos, Gênesis, Médiuns, Céu e Inferno, o Alex, depois de tantos estudos aqui na casa de Deolindo Amorim, sabia exatamente o que fazer. Mas a primeira ação do Alex foi: espera, vamos ver o que vai acontecer daqui. Quando ele sente no coração daquela pedinte uma verdadeira pureza e uma verdadeira disponibilidade e abertura para receber os ensinamentos, ele então se dirige até os seus membros da família Deolindo que o acompanhavam e dizem: calma, vamos aqui olhar a situação desta senhora. Eu vim aqui para aqueles filhos específicos de Teresópolis. Eu vim aqui a Teresópolis para me comunicar com os filhos específicos de Teresópolis, aqueles que já estão com o coração aberto. E quando a senhora ouve aquela frase dele para os seus discípulos, para os seus companheiros ali de jornada, ali ela poderia então dizer: meu Deus, você só vai então revelar a sua verdade, você só vai curar aqueles de Teresópolis, só porque eu nasci em Friburgo, eu não mereço. Mas ela não faz isso. Mais uma vez, aquela moça se mantém esperançosa, se mantém humilde, aguardando que Alex fosse conseguir entender a sua dor. E ali, naquele momento, os discípulos se acalmam um pouco, aqueles membros da família Deolindo que acompanhavam Alex no seu trabalho de divulgação do Evangelho, se acalmam um pouco, e é o momento que eles pensam assim: tudo bem, o Alex não vai, então não vai ajudar essa moça aqui. Mas aí, vejamos, eu tenho aqui uma obra que vocês não conhecem, que traz a frase de Alex para aquela moça naquele momento. O que diz Alex para aquela moça naquele momento? Você lembra, Alex? Eu vou te refrescar a memória. E aí, o Alex, naquele momento, diz o seguinte, né? Primeiramente, ele diz aos seus companheiros da família Deolindo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Teresópolis. E aí depois ele diz: então, chegou até ela, o Alex, e disse, peraí, cadê, Alex? Cadê a tua frase aqui? Tá aqui. O Alex diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu sei que vocês agora estão olhando para o Alex com aquela cara de: pô, Alex, como é que você fala um negócio desse para a moça? A moça já estava com a filha, né, em situação de obsessão grave. A moça estava ali desesperada, se humilhando diante de você, e você fala que não pode jogar esse benefício, né, esse pão divino para os cachorrinhos, Alex. Isso hoje em dia dá cadeia, Alex. Pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo um momento de igualdade, respeito às mulheres, às minorias em geral, né? Então, como é que você fala para ela que não pode jogar, né, o pão aos cachorrinhos? Eu sei que vocês estão pensando isso. Eu até esqueci de falar no começo do estudo aqui que eu tenho uma mediunidade. Eu já até falei, quem estava aqui da outra vez sabe. Eu tenho uma mediunidade que é tão nova que não está nem descrita no livro dos médiuns. Eu leio pensamento. Sempre que vocês estão pensando, aparece um balãozinho na cabeça de vocês, tal qual história em quadrinho, e eu vejo o que está escrito, né? Normalmente, quem está pensando o que eu estou falando dá risada, né? Ou seja, então vocês estão pensando: Alex, que coisa feia, eu achava você um espírito tão evoluído, Alex, eu achava que você ia ter uma atitude de acolhimento, de amor com aquela pessoa, e você me fala uma coisa dessa, Alex? Pelo amor de Deus, Alex. E eu repito para vocês, a frase é de impacto. A frase é de impacto. Ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Só que o Alex é surpreendido mais uma vez pela moça. As primeiras vezes ele foi surpreendido por ela não ter se rebelado, por ela não ter ido para uma atitude bélica, para uma atitude agressiva contra ele,
por ele simplesmente não estar falando nada diante das suas súplicas. Depois, ela também não se rebela quando os seus companheiros ali da família de Eolindo, que estavam caminhando com ele na Rio Teresópolis, pedem a ele que se afaste, pedem a ele para que todos possam ir embora e deixar aquela mulher ali. Porque eles sabiam. Aquela mulher não tem a crença no espiritismo. Aquela mulher não tem a crença de que espíritos existem. Para eles, tudo, para aquela mulher e para todos aqueles que vivem naquela cidade, espírito é demônio. Não tem espírito, é coisa do Satã. Então, como é que a gente vai falar com eles? Olha, isso é um processo espiritual. Provavelmente a sua filha está vivenciando uma obsessão em grau avançado, onde há quase uma subjugação, então nós temos que fazer um tratamento espiritual. Vocês já devem ter tido a experiência, ou conhecem alguém que teve a experiência, está passando por uma situação que vocês identificaram a princípio como sendo uma situação que a casa de Deolinda Amorim poderia ajudar. É outro parênteses na história do Alex. Eu já continuo. Sei que vocês estão curiosíssimos para saber a final da história do Alex. Mas eu nem vou contar. Ele vai contar depois lá fora. Não, eu vou contar. Mas, vejamos o que acontece. Vocês já devem ter tido alguma situação em que vocês pensaram assim, puxa, acho que eu vou convidar essa pessoa para ir lá no centro. Ela está com alguma situação que pode ter um viés espiritual envolvido nesse problema. Só que aí vocês, por alguma razão, pensaram, mas ela não é espírita e pelo contrário, ela é adepta de umas religiões até que são contra o espiritismo, que dizem que o espiritismo é algo bem complicado e tal, são detratores até da doutrina espírita. E vocês preferiram, exatamente para não violar a consciência daquela pessoa, preferiram não chamar aquela pessoa. Há pessoas aqui que já viram aquelas situações, já foram abordadas por aquelas pessoas que falaram assim, olha, eu não sei, eu não gosto muito desse negócio de espiritismo, não, mas você lá, o teu centro é mesa branca, não é? E aí você olhou para a pessoa e falou, as cadeiras são, a mesa nem tem. Mas você falou para a pessoa, tá, mas vamos lá, o que você precisa? Não, eu não acredito muito nesse negócio de espiritismo. Você pode levar uma garrafinha d'água para fluidificar lá e depois trazer para mim? E aí você fala para a pessoa assim, puxa, mas vamos lá, você mesmo assistir a reunião, ser amparado pelas vibrações, a sua água será fluidificada. Não, eu estou em compromisso no horário, todo sábado eu tenho que ir na minha mãe porque ela já está velhinha. Não. Eu prefiro que você leve a garrafa e depois você me entrega, pode ser assim? E aí você fala, tá. Tudo bem, você na caridade, você vem, traz a água e tal, depois devolve a garrafinha para a pessoa pega assim meio que enrolada no guardanapo, né, e tal, mas ela está ali começando a entender, começando a se aproximar daqueles conhecimentos. E o Alex percebeu que aquela moça que estava ali já era uma daquelas moças que havia ouvido falar muito na doutrina espírita. Ela havia ouvido falar muito no trabalho que o Alex fazia aqui em Teresópolis, e ela ouvia falar que o grande trabalho, na verdade, não é da religião A ou B, mas é o trabalho do amor para com o próximo. E ela sabia que o Alex defendia isso. Então, ela já estava ali buscando Alex, porque Alex já estava ficando famoso nas redondezas, nas outras cidades. Então, ele já tinha uma mensagem que ultrapassava as fronteiras das montanhas de Teresópolis. Já era uma mensagem que dizia que aqui nessa cidade, justamente por ter o dedo de Deus, foi apontado que seria o povo a receber o Evangelho. Então, aquela pessoa já busca Alex cheia de esperança. Ela já busca Alex pensando, nossa, ele vai ser o meu Salvador. E ele percebe isso, ele percebe que ela estava aberta. Mesmo assim, ele dá o teste final. Ele fala, não devemos jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Dizendo para aquela pessoa que ela talvez não estivesse em condições de receber aquilo que ele poderia ofertar, porque ela não entenderia. Assim como os senhores e senhoras aqui presentes muitas vezes pensaram em chamar uma pessoa para tomar um passe aqui, mas disseram, ela não vai aceitar. Assim como muitas vezes os senhores quiseram convidar uma pessoa a fazer um atendimento fraterno aqui na casa e pensaram, ela não vai entender. Ela não vai, no centro espírita para ela é demais, ela vai se sentir muito mal, porque espiritismo para ela ainda é uma coisa do diabo. E assim,
estava aquela mulher diante de Alex, na estrada Rio Teresópolis. E eis que ela o surpreende mais uma vez. Você lembra o que ela disse para você naquele dia, Alex? Eu vou te refrescar a memória. Naquele dia, quando você disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ela disse, sim, Alex. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Depois dessa lição de humildade, depois dessa lição de grandeza espiritual daquela mulher, de fé daquela mulher, se colocando mesmo na posição de uma pessoa que sabia que por muitos e muitos anos havia sido alguém que combatia o que o Alex defendia. Aqui é uma mulher que combatia os princípios nos quais o Alex se baseava, não só acreditava, mas se baseava na sua jornada de vida, na espalhar o bem a todos aqueles que ele encontra, encarnados ou desencarnados. Naquele momento ela reconhece que ali poderia estar a salvação para a filha dela, a coisa mais preciosa que ela tinha. E aí Alex olha para ela finalmente e diz, queridíssima, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Alex então pede a todos os membros da família da casa de Deolindo de Amorim, que estavam ali presentes naquele momento, que se reúnam, façam uma prece fervorosa, amorosa, para aquela moça que estava vítima daquela obsessão. Eles pedem fervorosamente naquela estrada Rio Teresópolis, naquele momento, que os espíritos que estivessem, de alguma forma, influenciando negativamente a existência daquela moça, pudessem ser encaminhados até a reunião mediúnica aqui do Deolindo de Amorim, para que pudessem ser esclarecidos. E com aquela fé toda daquela mulher, com aquela abertura que ela demonstra para receber aqueles ensinamentos, quando ela volta para casa, ela já vê a filha muito melhor. Ela já vê a filha muito menos vitimada por aquelas obsessões que a subjugavam. Ela já consegue se expressar, ela já consegue ter aquela expressão de alívio, aquela expressão mesmo natural de uma pessoa que se sente aliviada. E aí vejamos, naquele momento que vocês estavam aqui, jogando os seus pensamentos negativos para o Alex, dizendo, como assim, Alex, você faz um julgamento dessa forma? Como assim você diz para aquela moça que não se dá o pão dos filhos aos cachorrinhos? Como assim? Naquele momento que vocês estavam pensando que o Alex estava sendo mal com aquela moça? Não. Ele simplesmente estava realmente testando se aquela moça já estava preparada para entender aquilo que ele ofertaria para ela. Porque de nada adiantaria ele reunir aquelas pessoas, dizer para todas aquelas pessoas da família Deolindo que estavam com ele na caminhada para fazer aquela oração fervorosa, chamar aquela mulher a orar junto com ele, se nenhuma daquelas pessoas acreditasse, e principalmente se a mulher não acreditasse que aquilo fosse possível. Se ela dissesse, mas você só vai fazer uma oração? Não, eu quero que você vá lá. Eu quero que você dê um passe com as suas próprias mãos nela. Mas não. Ela entendeu que aquilo que Alex fez era o suficiente, porque ele sabia o que era para fazer. Ele sabia que não era necessária a presença dele lá, que ia fazer pouca diferença. Ele sabia que simplesmente a oração daquelas pessoas pedindo fervorosamente a Jesus o auxílio para aquela mulher, poderia sim fazer que uma falange do plano espiritual fosse deslocada até lá e que aqueles irmãozinhos que obsidiavam aquela senhorinha fossem então trazidos até a casa de Deolindo Amorim para serem esclarecidos e conduzidos a um ambiente de luz nas próximas ou na próxima reunião mediúnica, se assim eles desejassem. Mas ali foi dada uma chance pela fé daquela mulher. E mais uma vez, de tantas outras passagens de Alex aqui por Friburgo, quando ele diz, a tua fé te salvou. Não foi Alex que salvou. Muito humilde, ele sabe que ele é simplesmente um instrumento de Jesus, um instrumento de Deus nessa cura. Bom, fechando essa história, eu quero dizer que eu vim aqui hoje para contar uma grande mentira. O Alex não tem nada a ver com essa história, eu peguei ele de gaiato aqui, mas a gente precisou fazer um pouco desse paralelo, porque quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala da mulher,
Quando a gente fala dessas palavras, né? Oh, vamos hoje falar aqui sobre a parábola da mulher cananeia, também chamada de mulher cananeia, né? Oh, vamos falar hoje da mulher sirofenícia. Oh, vamos falar sobre essa parábola. Fica parecendo que a gente está contando uma história que é absolutamente impossível de acontecer na atualidade. Fica parecendo que a gente está contando uma história que não tem utilidade nenhuma para as nossas vidas. Mas quando nós decidimos colocar essas histórias, pelo menos eu tento fazer sempre assim, aprendi que isso nos ajuda muito. Quando a gente tenta contar essas histórias do Evangelho e tentar aplicá-las numa situação do nosso dia a dia, a gente vê que não era tão impossível assim. Que essas histórias, elas não são tão absurdas assim. Elas são histórias que acontecem até hoje em dia conosco. Claro que nós não somos nem parecidos com Jesus, mas não somos nem parecidos talvez na grandeza de curar uma pessoa. Porém, Jesus, quando veio até nós, ele deixou esse exemplo de como nós poderíamos ser. Ele não quis vir aqui só para mostrar o quão grande ele era. Ele não quis vir aqui simplesmente para mostrar que ele era o Todo-Poderoso, que ele fazia tudo, que ele curava, para todo mundo ficar batendo palma para Jesus e falando no seu nome para exaltar o seu ego 2000 anos depois da sua passagem pela terra. Não. Ele veio aqui mostrar o que é possível se fazer enquanto um ser encarnado. Aí volto àquela abertura que a gente fez aqui falando sobre esse momento de Natal. Talvez muitas sirofenícias e muitos sirofenícios venham a aparecer na nossa frente. Talvez não sejam nem aqueles desvalidos que estão pelas ruas mendigando. Talvez não sejam nem aqueles que estão hoje vítimas do vício, que estejam em situação de penúria e que facilmente são reconhecidos como pessoas necessitadas. Mas quem sabe não é aquele colega de trabalho que o procura buscando, por exemplo, um perdão de algo que tenha cometido contra você, buscando, por exemplo, uma reconciliação por causa de uma divergência de trabalho que vocês tiveram há algum tempo atrás. E muitas vezes as nossas mentes estarão fechadas a isso, como parecia que a mente de Jesus estava fechada ao primeiro pedido de socorro daquela moça. Porque muitas vezes no nosso orgulho, nós vamos ter dois problemas nessas situações. Vejamos que a mulher sirofenícia primeiro teve que vencer o seu orgulho de uma forma hercúlea, porque ela teve que admitir que todas aquelas crenças politeístas, aquelas crenças culturais todas que ela tinha na sua sociedade, poderiam ter a sua utilidade, mas talvez naquele momento ela precisasse se juntar a uma situação em que a direcionasse para um único Deus. Quando Jesus disse, né, quando o Alex supostamente disse que eu só vim aqui para os filhinhos transviados de Teresópolis, ele se referia não a uma forma excludente, eu só vou falar para o meu povo aqui, os judeus. Ou eu só vou falar aqui para a galera de Teresópolis, o pessoal de Friburgo não vai me ouvir não. Não era isso. É porque o povo israelense funcionou como um grande exemplo do que é um povo preparado para receber uma boa nova como o Evangelho de Jesus. Jesus sempre falou isso, não vamos jogar pérolas aos porcos. Ele não falava isso em tom pejorativo, não, gente, querendo diminuir pessoas, querendo ofender pessoas que não acreditassem no seu Evangelho. Isso era simplesmente uma ilustração, até porque o porco é um bicho até bem bonitinho. Nós é que pintamos o porco como um bicho sujo e tal, mas o bicho é até bonitinho, né? Não joguemos pérolas aos porcos, porque o que eles vão fazer com elas? Jesus podia falar, não joguemos pérolas aos elefantes também. Tanto faz, gente. Ele falou porcos porque era um animal aí comum naquela região. Mas se Jesus tivesse sido africano, por exemplo, ele falaria, não joguemos pérolas aos elefantes. Né? Se Jesus tivesse sido brasileiro, não vamos jogar pérolas. O quê? As onças, talvez. Né? Enfim. Mas ele faz essa ilustração para mostrar que talvez um conhecimento muito poderoso nas mãos de alguém que não tenha
a base para chegar àquele conhecimento não vai ser útil, não vai ter utilidade nenhuma. Então, ele faz com aquela mulher essa prova. Será que ela já está preparada? Será que mesmo vindo e aí vocês vão pensar assim, mas espera aí, né, gente? Jesus já sabia, Jesus tinha condição de ler as almas. Só que Jesus nunca quis violar o livre-arbítrio das pessoas. Jesus sempre deixou às pessoas a vontade e a possibilidade de exercer essa vontade. No caso do mancebo, quando ele fala com o mancebo, vem e me segue, ele fala, e o mancebo vira para ele e fala assim, peraí que eu ainda tenho que ver lá, vender as coisas do meu pai, vender meus bens e tal, depois eu vou. Jesus podia ter falado, não, vem cá, vamos embora. Mas ele deixa o livre-arbítrio da pessoa. Ele viu que aquela pessoa ainda estava tão apegada à matéria que ela seria impassível de entender aqueles conhecimentos espirituais que eram tratados naquele momento. Ela estaria talvez ali com Jesus e tal, mas com a mente completamente voltada nos seus bens que ficaram para trás. E para outro ele diz, vem comigo. E o outro, mas peraí que eu tenho que enterrar meu pai, não sei o quê. Deixa lá o cuidado dos mortos aos mortos. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Ele não falou em nenhum momento, não, você não vai enterrar seu pai, vem comigo que eu é que tenho a verdade. Né? E muitas vezes a gente faz isso. Cara, que isso, esse negócio aí. Não, o Espiritismo é que tem a resposta para isso. A gente tenta impor, muitas vezes na boa intenção, claro, muitas vezes porque aquilo fez tão bem para a gente, que a gente procura espalhar para as pessoas. Mas, olha Jesus nos mostrando como fazer. Olha Jesus nos mostrando como ter esse amor e respeitar esse livre-arbítrio das pessoas de aceitarem uma mensagem ou não, sabedoras de que essa mensagem pode ser boa para elas. Mas Jesus nunca quis impor. Nós, por que quereríamos então? Porque nós teríamos a ideia de que nós temos a resposta correta e se você não fizer o que eu estou falando, você vai se dar mal. E por que então nós não, né? O pessoal lá fora depois ainda vai e diz, eu te falei. E agora? Quer ir lá no centro? Naquele prazer, né? Claro que a gente não tem mais essas intenções inferiores, né? Mas tem muita gente que a gente conhece que tem. Enfim, e aí vamos encontrar muitos cirofenícios no nosso caminho. Vamos encontrar aquelas pessoas que estão muitas vezes buscando informações que possam ser de alguma forma úteis nas suas vidas e vai ter um momento em que a gente vai falar, não, mas agora eu estou meio sem tempo, eu preciso resolver um outro problema ali e tal. Se a gente estiver realmente diante de uma urgência, que a gente pelo menos volte àquela pessoa depois e diga, olha, agora eu posso falar com você. Agora que a gente pode conversar. E passar aquilo de uma forma tranquila. Passar o que nós já tivemos acesso. Eu não gosto muito de falar de passar aquilo que nós já sabemos, porque nós sabemos muito intelectualmente também, mas e a prática, cadê? Está faltando muito ainda para nós, tanto é que nós estamos no mundo de provas e expiações. Se nós estivéssemos já em condições de dar mesmo lições para as pessoas, nós estaríamos no mundo espiritual da Terra, orientando esses que viriam aqui, conduzindo esses que viriam aqui ao Deolinda Amorim e a tantas outras casas que falam seriamente sobre o nome de Jesus, sejam elas de qualquer denominação que sejam. Então assim nós vamos receber muitos cirofenícios diante de nós. Os cirofenícios gritam a todo momento ao nosso redor. E muitas vezes vamos ter também aqueles discípulos ali do nosso lado dizendo, deixa, não perde tempo com isso não quer ouvir nada, só quer fazer o que quer. Não, deixa para lá, você vai ficar gastando seu latim com isso e tal. E muitas vezes nós vamos sucumbir a essas pressões. Muitas vezes nós vamos deixar de dar aquela ajuda, influenciados não necessariamente por aquelas pessoas que estão falando do nosso lado, mas por aqueles irmãos do plano espiritual que estão usando aquelas pessoas como influência para nos tirar daquela situação. É claro que a gente nunca vai ter a dimensão exata de que é um do que é outro, a menos que sejamos médiuns poderosíssimos, né? Como eu que leio o pensamento de vocês, né? A menos que sejamos médiuns poderosíssimos, nós não vamos ter essa noção clara. Mas não importa para a gente ter a noção clara. Será que ela está falando isso do meu lado porque é ela mesma? Ou é porque eu tenho um irmãozinho, que a gente chama de irmãozinho, mas tinha vontade de chamar de obsessor, safado, né? Um irmãozinho que está ali do lado dela, falando no ouvido dela, né?
Então a gente vai muitas vezes pensar naquela questão famosíssima 459. Os espíritos são eles que muitas vezes te guiam, e a gente vai ficar apavorado com aquilo. Será que é um espírito que está me guiando agora ou não? Né? Mas os espíritos só podem nos guiar quando, nos casos de guiar para as situações inferiores, quando nós temos essas tendências. Quando nós apresentamos a entrada para que eles possam nos desviar do caminho do Evangelho. Então nós estamos vivenciando momentos em que os cirofenícios buscam muitas vezes o conhecimento. Muitas vezes nós temos que observar, como o Alex observou e como Jesus observou, né? Se aquela pessoa está naquele momento, se aquela pessoa está realmente pronta para receber tudo aquilo que nós podemos falar, e se não estiver, falemos o que é possível. Dosemos o conhecimento. Eu tenho certeza que aqui na casa de Olinda Amorim, os trabalhadores que aqui são mais ativos já receberam muitas vezes a pergunta e a requisição de por que as mesas mediúnicas da casa não são abertas ao público? Por que não se faz reunião mediúnica sob consulta? Eu queria vir aqui. A pessoa que nem frequenta a casa, que nem tem conhecimento de doutrina espírita, por que ela não pode chegar aqui e falar assim, faz uma reunião de desobsessão para afastar de mim esses espíritos do mal que estão... Né? Muitos já tiveram talvez essa experiência, muitos já tiveram notícia de que essas experiências aconteceram, ou mesmo de pessoas que nada tinham a ver com a doutrina espírita, mas buscaram casas que ofereciam esse tipo de serviço. Serviço de exorcismo, sei lá, de desobsessão, somente o serviço de desobsessão. Você não precisa estudar, você não precisa melhorar a sua conduta, você não precisa ser uma pessoa melhor, você não precisa entender Jesus e toda a sua moral como lição para a nossa felicidade. Não! Você só precisa ir ali e pedir uma reunião de desobsessão. Aí sim, você vai sair dali realizado, você vai sair dali aliviado. Esquecendo-se que Jesus dizia, se tirarmos estes 7, outros 7 virão. Então, por que isso? Porque a falta de conhecimento é grande. E muitas vezes a pessoa não está disposta a entender toda uma explicação de, olha, a reunião mediúnica não funciona de uma forma mágica, a reunião mediúnica funciona juntamente com a sua melhoria moral. Não, esse papo aí não quero não. Esse negócio de, então tá, vai lá, fica lá com o seu centro espírita, eu vou resolver em outra casa. Né? Então, nós já vivenciamos esse tipo dos cirofenícios que não estavam na estrada gritando. Foram lá na estrada gritar uma vez e quando nós paramos para ouvir, eles se rebelaram, porque nós não quisemos fazer o que o cirofenício pediu. Então Jesus faz esses testes para saber mesmo se aquela mulher iria demonstrar. Aí voltando àquela questão, mas Jesus já não sabia, Jesus não era capaz de ler o coração da pessoa? E aí eu pergunto a vocês, vamos imaginar que vocês trabalhassem como professores e vocês soubessem que um dos seus alunos não está em condição de fazer uma determinada prova. Aquele momento que você pensa assim, ele não vai passar, ele não está sabendo nada, não estuda, não quer nada, não vai passar. Que direito vocês teriam de chegar para aquele aluno e dizer assim, olha, eu não vou dar a prova para você porque eu sei que você não vai passar. Mas ele era Jesus. Mas ele estava encarnado nos mostrando como fazer. Então Jesus faz esses testes para dar à pessoa a oportunidade que ele sabia que ela podia vencer. Podia falhar também. E isso ele não sabia, porque era o livre-arbítrio dela. Então ele dá a chance. Ele dá aquela oportunidade para que ela continuasse na postura de humildade, demonstrando que ela estava com seu coração aberto para receber uma outra cultura, para receber a preparação para se juntar de novo àqueles filhos transviados de Israel, que eram, quem sabe, aqueles que vieram exilados de um outro planeta já em estágio de regeneração, mas que tiveram que voltar em missão, não em castigo, ao mundo de provas e expiações, para contribuir com os avanços morais que já tinham, ainda que fossem insuficientes para a regeneração, eram mais do que suficientes para a Terra, no estágio em que ela se encontrava, e também para que eles pudessem se ajustar com a justiça divina e voltarem então a habitar o plano de onde pertencem. Quem sabe? São especulações que são levantadas pela doutrina espírita. São coisas que a gente precisa pensar sobre. Então Jesus
naquele momento faz esse trabalho com ela para ver se ela realmente estava disposta a ser trazida de novo ao redil. Ele não poderia, no seu amor, na sua infinita bondade, como foi um grande representante, o maior representante de Deus na terra, ele também representava o amor e a infinita bondade. Ele não poderia simplesmente dizer, você é uma sirofenícia, você não vai dar certo. Aí sim seria crueldade. Mas quando ele faz o teste, quando ele diz, não se joga o pão dos filhos aos cachorrinhos, e ouve dela que até os cachorrinhos comem a migalha do seu Senhor, ali ele desmonta. Ali Jesus desarma completamente e fala, ela tem que ser ajudada. E ele então diz a ela que a sua fé, naquele momento, era tão grande que aquela fé iria salvar a sua filha, e a partir daquele momento, com as irradiações de Jesus. Aí o Alex precisou de uma galera aqui para fazer a oração e tal, mas Jesus resolvia sozinho, né? Desculpa aí, Alex. Então Jesus, com aquelas vibrações de radiação, ele já conseguiu fazer com que os espíritos já começassem a se afastar lá da menina e já pudessem vir a ser encaminhados lá aos irmãos do plano espiritual, que os esclareceriam naquela época e já os colocariam de novo no caminho da luz. É uma história, entre tantas outras que são contadas por Jesus, que muitas vezes nos passam absolutamente desapercebidas. Ou então são aquelas histórias das quais a gente tem medo de ler, né? Ou melhor, são aquelas histórias às quais nós temos medo de ler, porque muitas vezes nós pegamos essas histórias, começamos a ler o Evangelho, e Evangelho, Bíblia em geral, sempre foi para nós um motivo de pavor, né? Muitos aqui devem ter sido educados com aquela ideia de que, olha menino, olha menina, você tem que ler a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você vai para o inferno. Então muitos aqui devem ter sido ensinados que ler a Bíblia era quase que uma salvação. E aí muitos aqui também devem ter pego a Bíblia, lá quando eram crianças, começado a ler lá o Antigo Testamento, não entendido nada, e pensaram, meu Deus do céu, onde é que é o inferno? Qual é o caminho do inferno? Né? Porque era apavorante, era aterrorizante essa ideia de ler a Bíblia para nós, porque era ter que ler. Mas para quê? Para ler. E aí muitas vezes a gente lia, você entendeu nada? Umas palavras difíceis, eu não consigo. Mas eu leio, todo dia eu leio. Né? Então, para nós, a Bíblia sempre foi meio que um fantasma nos esperar ali, com uma foice para nos cortar o pescoço se nós não o lêssemos. Mas, agora, com o prisma da doutrina espírita nas nossas mãos, a gente consegue ver, não um privilégio, mas a gente consegue ter um olhar diferente e entender aquilo ali tem uma receita de felicidade. Se nós entendermos como lê-la, a Bíblia pode trazer caminhos sensacionais de felicidade para nós. Não de salvação, de escapar do umbral, de escapar do inferno. Não, mas de alcançarmos verdadeiramente a nossa felicidade através do que foi expresso ali. Claro, o Antigo Testamento é bem mais duro, é uma linguagem bem mais forte, porque o povo era muito mais primitivo do que quando Jesus esteve aqui. Né? Estamos falando aí de uma diferença de quase 2000 anos entre um e outro, 1200, 1300 anos entre um e outro. Então, em 1000 anos, muitas coisas acontecem, ainda que na linha da eternidade seja um pequeno ponto, mas eu acho que todos vocês vão concordar que se nós pudéssemos acessar aqui nesse telão agora a nossa encarnação 1000 anos atrás, a encarnação no ano de 1023, nós, onde estávamos? Qual era o mundo ao nosso redor? Como era o ambiente? Será que era um ambiente mais inóspito do que é hoje ou não? Será que, como muitos dizem, o mundo não mudou nada, está igualzinho? Será que se a gente pudesse ver aqui no telão a nossa encarnação no ano de 1023, nós pensaríamos, que bom tempo, eu quero voltar para lá. Vai ter que deixar o celular aqui, tá? Aí eu já não sei se vocês vão querer voltar. Mas, de qualquer forma, já é uma perspectiva que se abre quando nós olhamos essas histórias. Agora, a gente não precisa ficar pensando assim, caramba, eu li lá que Jesus disse para a mulher que
Não dá para jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela chamou a mulher de cachorrinho, gente. Jesus falou isso da mulher. Caramba, eu nem vou estudar isso, nem quero saber. Porque vai que foi mesmo, vai que ele chamou mesmo. Aí a gente fica com medo de estudar isso. Porque vai que Jesus deu uma escorregada ali naquele momento. Se Jesus deu uma escorregada naquele momento, já não era mais santo, não era mais sagrado. E essa ideia do sagrado de Jesus, que nos distancia tanto de Jesus, só nos atrapalha. Porque Jesus veio aqui para se aproximar tanto de nós, para ficar aqui juntinho de nós, mostrando é assim. E a gente empurra ele lá para longe. Ou seja, a gente tem que estudar. A gente precisa estudar essas histórias. São histórias que marcam, porque elas são também pautadas, como toda a história de Jesus, são pautadas no amor, até quando a gente acha que Jesus está sendo grosseiro. Ele está ali fazendo toda uma preparação de trazer um espírito quase perdido de volta para um caminho através da dor. Quantas oportunidades de aprendizado a Sirofenícia não teve pelo amor antes daquela situação em que a filha foi acometida pela obsessão? Quantas situações de aprendizado ela não teve em que ela simplesmente poderia ter aberto o seu coração para novas lições, para o Deus único, para uma total visão de amor de Deus, e ela continuou dentro daquelas crenças múltiplas, dentro daquela coisa que era característica da sua sociedade, mas por isso Jesus veio para o povo de Israel, porque eles simbolizavam aquilo que era necessário para já receber o Evangelho com o coração pronto para que ele germinasse. Então, Jesus conta essas histórias, né? Ou melhor, os evangelistas contam essas histórias que muitas vezes nos assustam, né? Como os vendilhões do templo, enfim, algumas outras histórias que a gente olha e fala assim, meu Deus, que Jesus enlouqueceu, o que era, né? Deu surto em Jesus, né? Ou seja, agora a gente pode estudar, agora a gente pode ter, sim, a abordagem que traz para nós uma real e plausível razão para que Jesus tenha utilizado algumas figuras que ele utilizou durante a sua prática, porque seria absolutamente incoerente imaginar que Jesus, de alguma forma, xingou uma pessoa, ofendeu uma pessoa, né? Então, agora a gente já consegue estudar isso com mais lucidez e não tendo que, tá vendo, vocês inventam explicação para salvar Jesus em todas as situações. A gente tem o direito de criticar também, a gente tem o direito de olhar para essa explicação aqui que a gente trouxe hoje e falar assim, caô, conversinha, não acreditei não. A gente tem esse direito. Mas, para mim, pelo menos, é uma explicação que me parece bastante plausível, né? E aí, quando vocês comparam com o exemplo do Alex... quer dizer, a gente esquece o Alex, gente. O Alex não fez nada não, tá? Então, quando a gente compara com os exemplos que nós temos no dia a dia das nossas vidas, a gente vê, puxa, cara, não é possível. Sabe o que é possível de acontecer essas coisas mesmo? Sabe que às vezes a gente tem o sirofenício na nossa frente e a gente não percebe, né? Basicamente, era o que a gente tinha para falar hoje. É claro que a gente teria mais umas 2 horas de conversa aqui, mas eu acho que se eu fizer isso, a casa não me chama mais. Então, para continuar a ter o prazer de conviver aqui com vocês, eu prefiro devolver a palavra ao meu querido dirigente, meu amigo Mauro, para que ele faça o encerramento, mas não sem antes agradecer a vocês por essa horinha que vocês dedicaram a estar aqui com a gente, a compartilhar aqui com essas energias que vocês enviam aqui, os pensamentos, né, porque eu leio todos, né, esses pensamentos que vocês enviam aqui positivos para a gente, e desejando a vocês um ano novo, um Feliz Natal, assim, um ano novo de muita realização no Evangelho de Jesus, que a gente consiga realmente ser um pouco mais a pessoa que a gente quer ser, que a gente luta para ser, que a gente consiga vencer um pouco mais a nós mesmos e que a gente tenha coragem de agir como Jesus quer que nós hajamos, mesmo sabendo que nessa sociedade parece um pouco estranho. Mas que o Natal traga isso para a gente, que o Natal plante em nosso coração a vontade de que seja Natal sempre. De que a gente tenha a multiplicação dessas ações boas que nós praticamos nesse período, porque estamos tocados ao longo do restante do ano. Obrigado a todos e graças ao bom Deus. Queridos amigos, obrigado, Breno. Vocês já descobriram que fui eu que dei o tema para ele. Obviamente, quando tem um tema muito complicado assim, aí eu peço para o Breno. O Breno sempre me pergunta, mas eu acho que foi a última vez que ele perguntou, porque ele sempre pergunta, eu sempre passo uns temas para ele, aí acho que esse deve ter sido a última vez que ele perguntou para mim também ali.
Mas é uma passagem muito pouco conhecida do Evangelho. Acho que é isso que o Breno trouxe para a gente, né? Jesus está andando no norte da Galileia, portanto, saindo da jurisdição judaica, né? E aí ele entra na Cirofenícia. Cirofenícia, como vocês sabem hoje, é a região da Síria, né? Então é também interessante, né, quando a gente deu o tema ali para o Breno, né? Gentilmente se dispôs a falar. Ainda não tinha hoje a guerra, né? Então a gente fica... O Breno estava falando e eu estava relembrando essas coisas todas, né? Jesus passando, né? Observa que hoje, né, você pegar ali o norte ali da Galileia, né, para leste, você vai encontrar o Líbano, e para oeste ali, para o próximo Mediterrâneo, você vai encontrar a Síria, né? E Jesus estava lá. E voltando, depois Jesus foi para Jerusalém, e aí, portanto, já no povo escolhido, e também foi crucificado pelo povo escolhido. Então é interessante, né, quando a gente junta esses 2000 anos, né, Breno? Assim, 2000 anos se passaram, né? E o que uniu essa mulher Cirofenícia? Isso que eu estava pensando o tempo todo quando o Breno estava falando, né? O que fez essa mulher procurar Jesus? O que fez essa mulher procurar Jesus? O que vocês acham? O que a movimentou para procurar Jesus? O que a movimentou, gente? Amor pela filha. A dor da filha. Então hoje a gente fica vendo alguns momentos, né, dessa guerra, né? E a gente fica vendo assim se o amor das filhas palestinas, filhas judias, se o amor dos filhos não vai fazer a paz. Foi o que a movimentou para buscar Jesus. E Jesus é a paz. Jesus é o próprio perdão. É o oferecer outra face, é perdoar irrestritamente, é amar os inimigos. Jesus é a paz. Jesus simboliza a paz. Então eu estava pensando muito quando o Breno estava falando, gozado, né? Observa que a dor de ver um filho sofrendo, como hoje a gente vê tantas mães, né, dos dois lados, vendo filhos sofrendo, talvez a dor de ver os filhos sofrendo faça as pessoas procurar Jesus, procurar a paz ali, né? São os nossos votos, né, nessas reflexões, né, que possam trazer a paz aí para todo o globo terrestre, né? 2000 anos depois, né? E ainda estamos com as dificuldades religiosas e raciais. Amigos, vamos então. Breno, muito obrigado mais uma vez, amigo. É um prazer te ouvir, é um prazer ver você topar os desafios e trazer essas coisas aí pra gente. Muitíssimo obrigado. Vamos aos avisos. Marcelo me passou aqui algumas coisas. Bazar de Natal. Então começamos aí o bazar no sábado que vem, né? Vamos fazer então no sábado às 18 horas, na quarta-feira, dia 13, né, às 19 horas, e na quinta-feira, dia 14, às 15 horas. Né? Então, nas reuniões, né, na verdade, né, uma hora antes das reuniões públicas, nós estamos então com o Bazar de Natal, obviamente para arrecadar fundos para os nossos assistidos, né, as pessoas em posição vulnerável. Neste Natal, de livros espíritas. Outra coisa, né, me perguntaram até hoje sobre isso, né? A Tânia Corrêa, né, pede para avisar que quem quiser encomendar livros para o Natal tem que fazê-lo até o dia 4 de dezembro, sem o que depois é melhor encomendar os livros para o Ano Novo, que para o Natal não vai dar mais não. Então quem pretende dar livros no Natal, por favor, a Tânia, encomendem até o dia 4 de dezembro, né? Mais uma vez temos o aviso da cantina, né? Já começamos aí a nossa mini obra ali na cantina, mas se Deus quiser vamos continuar e fechar a cantina. E aqueles que puderem fazer doações, né? Tragam aqui para a gente, doações de caldo, bolos, guloseimas fluidificadas, né? Todas, tragam aqui para a gente poder ajudar no trabalho aí da obra, se Deus quiser.
Que mais? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Além da Sônia, que eu já tive o prazer de conhecer. Tudo bom, Sônia? Seja muito bem-vinda aí à nossa casa. Alguém mais nos visita pela primeira vez? Hoje acho que não, né? Queria também agradecer, nós tivemos no domingo passado, né, um encontro de trabalhadores, né? Então tivemos aí, não sei, umas 70 pessoas, né? Queria agradecer muitas pessoas que vieram, né? Alguns dos organizadores, estou vendo aqui a Cláudia Coração ali também, presente, né? Muitos organizadores ali do evento, né? Foi um prazer enorme, é difícil juntar, né, os trabalhadores todos da casa, e ter uns 70 trabalhadores foi uma alegria muito grande, uma emoção muito grande a gente estar junto, e se Deus quiser, muitos hoje aqui frequentadores, amanhã também trabalhadores aí da casa, e se Deus quiser vamos aumentando, como o Breno falou, essa nossa família de Olindo, né? Lembrando que as famílias não são reclusas, muito pelo contrário, as famílias vão cada vez mais aumentando, né? E a nossa capacidade de amar vai aumentando as famílias. Amigos, vamos então encerrar, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Como eu vou depois passar de passe, vou fazer as preces lá, e pedir a Andréia Borges. Andréia, pode então fazer a nossa prece? Meu desafio aqui é a altura aqui do... Deixa eu ver se eu calculo bem a altura. Boa noite, irmãos. Nós já o sabemos que temos nossos guias espirituais, nossos anjos da guarda, do outro lado, do lado invisível. Mas como é bom ter uma casa como essa casa de Deolindo Amorim, para virmos aqui e ser lembrados de todos esses ensinamentos que tivemos hoje. É muito bom saber que temos irmãos que estudam e vêm trazer para nós esse pão que alimenta a alma e a água que alivia a nossa sede e vem como instrumento do nosso Mestre Jesus. Então que hoje, nesta noite, possamos agradecer a Deus, a Jesus e a esses amigos espirituais que nos trazem esses irmãos, nos dá um templo como esta casa para nos ajudar a fortalecer a nossa fé e fazer que forjemos a cada dia essa esperança em nós mesmos e no Cristo. Que essa noite possa nosso coração retornar aos lares, na certeza de que possamos construir em nós o Deus que há em cada um, pois temos a centelha divina, e que possamos um dia ser um Cristo. Abençoa-nos, Senhor, o retorno para casa, e que possamos fazer com que o Natal, o nascimento, o renascimento de Jesus possa se dar em todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre, toda essa espiritualidade que nos abençoa. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, vamos passar o trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe,